Boa noite a todos. Hoje é segundo dia de conferência. Primeiro, vamos orar diante do Senhor Deus. Eu irei orar pela conferência. Depois vamos meditar a palavra do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, muito te agradecemos porque quando nós éramos pecadores, Senhor Deus, realmente eu busco nossa vida pela sua graça e sua misericórdia. Hoje nós estamos aqui, nós já chegamos diante da tua palavra. Nós queremos receber grande sua presença e através da palavra do Evangelho. Hoje é segundo dia de conferência, Senhor. Por favor, trabalhe cada coração de participantes. Eu quero que todos precisam receber grande sua sabedoria através da pregação de hoje. Por isso nós queremos entregar todo esse tempo para a mão do Senhor Pai. Obrigado. Mais uma vez agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Primeiro, vamos procurar nossa Bíblia, Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89. Se não tiver Bíblia, por favor, olhe na frente. Eu já preparei palavras. Salmos capítulo 89. Versículo 14, vocês já acharam? Vamos ler todos juntos. 1, 2. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante de teu rosto. Obrigado. Vou ler mais uma vez. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Ontem à noite nós meditamos sobre nossa vida, de onde veio. E também tem que pensar, para onde vai. Porque nossa vida, quando chega dia de morte, não acaba a nossa vida. Isso começa o julgamento do Senhor Deus. Por isso, até hoje, Senhor Deus, constantemente buscando toda a nossa vida através da palavra da Bíblia, Como conseguir encontrar com o Senhor Deus? Graças a Deus, durante 6.000 anos, Senhor Deus se revela própria imagem, própria força, até própria vontade através de todas as coisas. Primeiro, Senhor Deus se revela através do universo. E segundo, Senhor Deus revela o próprio trabalho e através e história de Israel. E também, Senhor Deus revela a própria vontade e próprio mundo através de Jesus Cristo e a Bíblia. Por isso, facilmente nós podemos encontrar com o Senhor Deus através da Bíblia, Dessa Bíblia é Bíblia Sagrada, é Palavra Santa. Palavra do Senhor Deus, não existe nenhuma palavra mentira, não é? Também, hoje em dia as pessoas gostam de falar brincadeira, mas na Bíblia não existe nenhuma brincadeira. Toda palavra é palavra verdade. Por isso, obrigatoriamente nós precisamos respeitar
toda a palavra do Senhor Deus, obedecer até sujeita. É porque Senhor Deus ainda quer salvar toda a nossa vida pela palavra do Senhor Deus. Hoje à noite vamos aprender mais uma vez quem é Deus. Aqui Salmos capítulo 89, versículo 14, a palavra já revela quem é Deus. Imagem do Senhor Deus é duas partes. Primeiro, é justiça e juízo. E segundo, quem é Deus? É misericórdia e verdade. Então, vamos pensar, o que significa justiça e juízo? Isso é realmente julgamento. Hoje em dia, infelizmente, esse mundo não ainda reconheceu sobre o julgamento do Senhor Deus. Mas, na Bíblia, já profetizou, um dia vai julgar para todas as pessoas, para esse mundo. Lucas capítulo 12, um homem, ele era rico, né? Ele já preparado para regozijar a própria vida com todos conhecidos. Por isso ele queria falar, né? Vamos descansar, comer, beber e viaja. E o que ele quiser. Mas naquela noite, Senhor Deus falou que eu quero chamar sua vida. Por isso, antes nós chegamos tempo fim do tempo, tem que encontrar com o Senhor Deus. Porque sem Deus não tem como entrar no céu, não é? Hoje, Senhor Deus, mais uma vez, e revelo quem sou eu diante de nós. Primeiro, Deus é justiça e juízo. Então, vamos pensar, o que significa justiça e juízo? É julgamento. Esse julgamento não somente apresenta para algumas pessoas. Aqui está falando, é julgamento do Senhor Deus para todas as pessoas. E povo, e pais, e toda a humanidade, e toda a raça. Por isso, ninguém consegue fugir diante do julgamento do Senhor Deus. Esse mundo, mais ou menos 260 países existe. Mas não todos os países, todas as raças, todos os povos de cada país não aceitaram Jesus Cristo. Por quê? Porque eles ainda não entenderam dessa palavra da Bíblia é verdade. Mas Senhor Deus falou que eu sou como justiça e juízo. Para quê? Para julgar esse mundo. Segundo, quem é Deus de hoje? Deus é misericórdia e verdade. O que significa misericórdia e verdade? Como se fosse salvação. Senhor Deus podia julgar imediatamente para todos. Porque nossa vida é descendência de Adão, já contaminado com pecadores. Toda a vida é imunda, tão suja. Mas por que Senhor Deus ainda não julgou nossa vida? Por quê? Porque Senhor Deus é misericórdia e verdade. Misericórdia, como se fosse, é amor. Deus não quer julgar nossa vida imediatamente. Por isso, a Bíblia diz que Senhor Jesus quer
busca todos os perdidos até encontra. Portanto, Senhor Jesus e Senhor Deus em misericórdia como se fosse e salvação de hoje. Porque Senhor Deus convidando cada vida de vocês para cá. Porque Senhor Deus permitiu mais uma vez dessa conferência. Se não tivesse conferência, portão da igreja precisaria fechar. Vocês não podiam para cá, não podiam participar. Mas graças a Deus, mais uma vez, misericórdia de Deus tocou nossa vida, nosso caminho e chamou até dessa conferência. É porque grande motivo do Senhor Deus é salvação de vocês. Ainda Deus quer salvar todas as pessoas, todo o povo, todos os países e toda a humanidade. Isso é vontade do Senhor Deus. Mas, infelizmente, esse mundo, cada coração do mundo das pessoas não são iguais. Palavra do Senhor Deus. Aqui, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, o que está escrito? Alguém pode ler dessa palavra? Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, por favor. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a mala obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Obrigado. Aqui está falando, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Todas as pessoas têm defeito da vida, têm pecado no coração. Mas, Senhor Deus não quer julgar imediatamente. Aqui está falando, não se executar logo o juízo. Por quê? Porque nossa vida é tão boa? Não. Aqui está falando sobre a má obra. Senhor já compreendeu que nossa vida é tão suja e imunda. Mas Deus não quer julgar. Porque ainda misericórdia de Deus quer dar mais uma vez chance para todos perdidos até receber a salvação de Jesus Cristo. Mas povo do mundo, o que está entendendo dessa graça, esse tempo da graça? Aqui está escrito, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Pessoas não têm medo, porque Deus não deu castigo imediatamente. Portanto, pessoas não têm medo de Deus, não têm temor de Deus, não acreditam em Deus. Aparentemente, pessoas buscando a Deus, Senhor, Senhor, Deus é meu Pai, Sua palavra é verdade. Mas pessoas não respeitam a palavra do Senhor Deus 100%, completamente. Ainda tem pecado no coração, mas pessoas não querem buscar a Deus imediatamente. Porque no fundo do coração de ser humano não tem confiança do Senhor Deus. Aqui Salmos capítulo 33, versículo 13 até 15. O que está escrito aqui? Senhor Deus está vendo a todos os filhos dos homens. Senhor Deus olhando todas as pessoas. Não somente judeus. Senhor Deus observando esse global inteiro. Por quê? Deus é criador do mundo, não é? Mas pessoas não entendeu ainda quem é Deus. Senhor Deus não somente olhando temporariamente,
aqui está escrito, completamente Senhor Deus observando todas as obras de ser humano. Hoje à noite, nós precisamos guardar dessa palavra. Para quê? Para ter grande temor de Deus. Aqui, Salmos capítulo 94, versículo 8 e 9, o que está escrito aqui? Alguém pode ler, por favor? Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aqui, brutais. O que significa brutais dentre o povo? Insensatos. Loucos. Esse tipo de brutais e loucos não consegue pensar direito diante do Senhor Deus através da palavra. Essa característica de pessoa somente gosta de seguir própria característica, próprio pensamento de carnal. Por isso, pessoas não têm temor de Deus. Mas aqui Salmos, já mais uma vez avisando, né? Quem criou ouvidos? Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, ouvindo o que vocês estão falando. Senhor Deus criou toda a visão, né? Por isso, ainda, Senhor Deus observando toda a nossa vida. Agora não tem como vocês cantam, brincam. Não pode criar qualquer tipo de diversão de carnais por si mesmo. Sabe por quê? É Bíblia, Jó capítulo 21, versículo 12 e 13, o que está escrito aqui? Essa palavra é grande e surpreendente. Porque primeira parte é situação de hoje, do mundo. Todos jovens, todos adolescentes, todos adultos, todos idosos viveram mesma situação de aqui, versículo 12. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem a sepultura. Hoje em dia, pessoas, característica de nós, gosta, ritmo de carnaval. Alguém toca tamboril, tambo, pessoas gostam, balançando bumbum. Sempre pessoas gostam de criar qualquer tipo de alegria de carnal. Por isso, até a morte, pessoas seguindo somente esse tipo de diversão de carnais. Mas aqui, versículo 13, o que o Senhor Deus falou? Na prosperidade, gostam os seus dias, e num momento descem a sepultura. O que significa sepultura? É inferno. Inferno. É local de inferno, existe. Castigo do Senhor Deus eternamente. Desse lugar não existe nem um pouquinho de descanso. Continuamente aumentando sofrimento. Por isso nós precisamos meditar mais uma vez dessa palavra. Antigamente, mais ou menos 30 anos, 40 anos depois, 30, 40 anos atrás, nós não sabíamos que cada rua existe filmadora. Aqui, dessa região,
governadores, e colocando câmera. Para quê? Para segurança, não é? Quando tiver acontecido de acidente, policial pesquisar cada filmadora de esquina, câmera. Olha aqui, 24 horas filmando toda a nossa vida. Alguns países, primeiro do país do mundo, por exemplo, Japão, Inglaterra, francês, Alemanha. Esse país, cada esquina tem filmadora. Por isso, quando alguém sai na rua, mais ou menos 2 horas, 3 horas anda na rua sozinho, quantas vezes a filmadora filma a própria vida? Mais ou menos 100 vezes. 100 vezes. Por isso, nós não pensamos, mas no banco, no mercado, na padaria, na frente de caixa ou entrada, tem filmadora, não é? Senhor Deus, visão do Senhor Deus, muito mais claro do que visão do mundo. Certo ou não? Por isso não tem como ignorar palavra do Senhor Deus. Mas hoje à noite, ainda vocês não pensaram que quem é Deus? Deus está observando nossa vida, para quê? Para julgar. Ainda vocês não pensaram, não aprenderam sobre isso? Isso é vida mais miserável do que todos. Aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o que está escrito? Alguém pode ler, por favor? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Obrigado. Aqui está falando, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando chega dia de morte, não acaba a nossa vida. Porque, Senhor Deus, fortemente apresentando própria misericórdia e amor e verdade para vocês. Porque daqui a pouco vai começar grande julgamento do Senhor Deus. Esse julgamento, quando acaba o julgamento, imediatamente começa 2 situações: castigo de Deus e o quê? Felicidade do Senhor Deus, no céu, no paraíso. Por isso nós precisamos pensar diante do Senhor Deus. Apóstolo Paulo e Pedro, todos os homens de Deus, fortemente eles pregaram o Evangelho, até perder todas as próprias vidas. Porque eles respeitaram a palavra verdadeira na Bíblia. O que é real de hoje? Não é tempo de hoje. Infelizmente, nós não conseguimos experimentar a situação do mundo espiritual. Nós não podemos tocar, nós não podemos olhar para confirmar pelo sentimento de carnal. Mas existe, por quê? Senhor Deus deu toda essa história na Bíblia. Hoje à noite, cada momento nós confirmamos o que é o mundo do Senhor Deus. Ainda vocês somente
olhando a própria vida de hoje, vida de carnal, esse homem é mais um homem miserável. Por isso nós precisamos levantar para o Senhor Deus. Tem que abrir nossa mente e coração para aprender o mundo do Senhor Deus. Amém? O único verdadeiro é o Senhor Deus mesmo. Sabe por quê? Senhor Deus é possível para fazer todas as coisas, passado, presente e futuro. Quem é Deus de hoje? Hoje em dia, muitas pessoas gostam de falar que eu sou verdadeiro. Ah, eu sou Deus, outro Deus diz. Infelizmente, nossa terra, esse país, tem muitos tipos de outros deuses. Mas isso não é verdade. Por quê? Quem é Deus verdadeiro? Quem é Deus verdadeiro consegue revela toda a situação de passado, presente e futuro. Isso é Senhor Deus verdadeiro, não é? Aqui, Isaías capítulo 41, versículo 41, versículo 21, o que está escrito? Homem de Deus, Isaías. E falou. Isso não é palavra de Isaías, é palavra do Senhor Deus. Aqui, o que está escrito aqui? Apresentai a vossa demanda, disse o Senhor. Quem fala? Quem falou? Senhor Deus. O que Senhor Deus falou? Senhor Deus falou para todos os tipos de outros deuses religiosos. Trazei as vossas firmas razões, disse o rei de Jacó. Vamos se revela. Quem é verdadeiro? Esse mundo tão escuro. Por isso, Satanás facilmente enganando todos os nossos corações através de muitos tipos de teorias e falsas, né? Ensinamento de outro Deus é perto da nossa região, dessa cidade também existe muitos macumbeiros, espíritas. Eles gostam de falar próprio sentimento. Irmãos, próprio sentimento não é real. O que ele sentiu? Isso é um tipo de emoção própria. Não é verdade, não é? Palavra verdadeira é tem que profetizar corretamente. Não é 99%, 100% precisar profetizar o que vai acontecer futuramente. Esse mundo único conseguir revela todo esse tipo de situação do futuro é Senhor Deus. Quem é Deus de hoje? Conta o que vai acontecer futuramente. O que aconteceu passado da nossa vida. Quem conseguiu contar? Impossível, só Deus. Por isso, Senhor Deus perguntando para todos os falsos demônios. Aqui 41, versículo 22. Alguém pode ler, por favor? Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Nós queremos saber, nós queremos ouvir, nós queremos ver todas as coisas de passadas, todas as coisas de futuras. Quem conseguir contar coisas de passada e coisas de futura?
É? Só Deus. Irmãos, aqui 23, o que está falando? Alguém pode ler, por favor? Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazeis bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e ajuntamente o vejamos. Anunciai-vos as coisas que ainda vão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazia bem, ou fazia mal. Para que nós assombremos e juntamente o vejamos. Quem é verdadeiro Deus? Consegue apresentar, permitir bem ou mal? Ninguém. Mas Senhor Deus é diferente. Senhor Deus, até hoje, durante 6.000 anos, Senhor Deus criou todas as historiadores desse mundo. Por isso, quem conheceu mais a palavra do Senhor Deus, palavra da Bíblia, humildemente respeita Senhor Deus. Necessário buscar a Deus pelo coração. Hoje à noite vamos pensar como que Senhor Deus trabalha para coisas de mal, para coisas de bom, boas vidas. Durante 6.000 anos, Senhor Deus trabalhava muitas coisas, mas, infelizmente, todo esse mundo não perceberam ainda como que Senhor Deus trabalha. Vamos pensar primeiro, Jardim do Éden. Jardim do Éden, existe ou não existe? Existe. Aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 27, depois Senhor Deus criou a imagem de Adão e Eva através Senhor Deus, né? Aqui está falando, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Senhor Deus criou Adão pela própria imagem do Senhor Deus. Depois Senhor Deus criou não somente Adão e Eva, né? Deus criou uma região por ele, um local por ele. Como que chama esse local? É Jardim do Éden, certo ou não? Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 8, Senhor Deus criou Jardim do Éden e deixou para viver Adão e Eva desse lugar. Alguém pode ler, por favor, dessa palavra? Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Senhor Deus plantou, planejou e criou. Isso é palavra verdadeira ou mentira? Verdadeira. Deus criou. Mas alguns insensatos podem perguntar, né? Onde está o Jardim do Éden? Durante muito tempo, pessoas ignoraram a palavra do Senhor Deus. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 10, Senhor Deus revela aonde ficava o local de Jardim do Éden. Primeiro, Senhor Deus criou Jardim do Éden no lugar de 4 braços de rios. Primeiro, aqui, versículo 11, 12, primeiro rio do Jardim do Éden é Pishon.
Mas, infelizmente, não existe mais. Sumiu. Segundo rio é Gihon. E também sumiu. Mas, graças a Deus, ainda existe 2 rios, é Tigre e Eufrates. Olha, aqui meio o Jardim do Éden. Senhor Deus criou 4 tipos de rios. Aqui vamos olhar. Essa mapa do Ásia Central. Aqui na frente é Iraque. Ainda está fluindo esse rio tão grande. E atravessando esse rio na terra de Iraque ainda. O nome desse rio é Tigre. E outro lado, também fluindo, o nome desse rio é Eufrates. Senhor Deus falou que Jardim do Éden começa 4 braços de rios. Pishon e Gihon. Muitos doutores da Bíblia falou que o local de Jardim do Éden é mais ou menos desse lugar. Mas não tem como falar exatamente, porque tecnologia século de 17, 18, 20 não conseguia revelar. Palavra do Senhor Deus é verdade. Mas, graças a Deus, 1982, Estados Unidos satélite Colômbia tirou fotos, fotos de terra de central de Ásia. E tecnologia de filmadora deles não é igual de filmadora comum. Eles conseguiram tirar até 5 metros de profundidade da forma de terra. Quando eles tiraram, e depois revelou esse filmador, todos os doutores, pesquisadores e NASA, e assustou. Por quê? Embaixo deserto de Iraque, tem testemunho. É mais ou menos 1 metro, 50 centímetros profundidade de Saara. Existe. Muitos tipos de rios e campos plantados. E também eles descobriram 2 tipos de rios, que o Gihon e Pishon. Bíblia falou que Pishon e Gihon existiam, mas nós não sabíamos. Mas os cientistas de hoje descobriram. E automaticamente eles reconheceram que Bíblia é verdade. Existe Jardim do Éden. Aqui, vamos pensar. Antes de nós conversarmos sobre Jardim do Éden, nós precisamos procurar dessa palavra. Ezequiel capítulo 31, versículo 16. O que está escrito? Alguém lê, por favor, dessa palavra? Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno.
com os que descem a pó, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem as águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Naquela época, todos os tipos de jardim do Éden, existiam muitos tipos de árvores, plantas, né? Mas todos são maiores do que outros tipos de regiões. Aqui, é 18, o que está escrito. Esse árvore de Éden, quando Adão e Eva pecou diante do Senhor Deus, eles desobedeceram, não é? Senhor Deus não permitiu que comer fruto de conhecimento de bem e do mal. Mas eles comeram. Por isso, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden e escondeu da terra de Iraque, desse lugar. Naquela época, grossura e plantas tão maior do que outros, entendeu não? Por isso, hoje em dia, quase 80% de petróleo do mundo sai onde? Iraque, Irã. É dessa região de Jardim do Éden. Acho que vocês não conseguem entender que tamanho de grosso de árvore do Jardim do Éden. Aqui está falando que a árvore de Jardim do Éden é maior do que o mundo todo, não é? Vamos pensar. É que Parque Nacional Yosemite de Estados Unidos. Olha aí o tamanho de árvore. Pequeno. Realmente matou grosso, não é? O Brasil também tem, né? Olha aqui esse homem. Ano passado, meu filho visitou casa da tia, né? E tirou foto. Ele me mostrou. Papai, eu nunca vi tamanho de esse árvore. Grossura tão grande, mais de 10 metros. Mais 10 metros. Você, se quiser conferir pela foto, eu vou mostrar. Na frente de mesa de meu filho tem esse foto. E a altura desse árvores, mais ou menos 100 metros mais. Mas, Senhor Deus, naquela época, existia esse tipo de árvores, né? Mas depois Adão e Eva pecou, Senhor Deus deu voo para dentro de terra. E cobriu. E não existe mais. Desapareceu. Por isso, pessoas não conseguiam entender toda essa história sobre Jardim do Éden. Infelizmente, todos os insensatos não reconheceram a palavra do Senhor Deus. Naquela época, esse que tipo de forma? Libélula. Sabe libélula? Que tamanho de libélula? Esse tamanho? Eu vi. Mais ou menos 1 metro de libélula. Vocês viram? Eu vi. Fóssil de Jardim do Éden. Consegui ver mais ou menos 1 metro de tamanho. Antigamente existia, não é? Existia ou não? Existia. Naquela época, tempo de Jardim do Éden, que tamanho de? Músico. Barata. Tamanho de barata de hoje. É tão grande, não é? Mas naquela época, século
e Adão e Eva, que tamanho? Mais ou menos 30 centímetros. Olha, esse tamanho, 30 centímetros, tamanho de barata. Se voa, como que barata voa? Barata. Tão grande. Tamanho de voo. 9 metros. Se mata um voo, dia inteiro nós podemos comer churrasco, não é? Rato. Que tamanho de rato? Ratazana? Ratazana. Um dia meu filho olhou e ratazana e assustou. Que tamanho? Papai, esse tamanho tão grande. Esse tamanho, que tamanho? Mais ou menos 20 centímetros, não é? 30 centímetros? Mas naquela época, que tamanho de ratos? 2 até 3 metros. Grande ou não? Pessoas também, tão grande. Olha esse. Tamanho de pegada, mais 30 centímetros mais. É grande. Pulga, 2 centímetros. Hoje em dia, nós facilmente descobriu aonde ficava Jardim do Éden. Certo ou não? Irmãos, Senhor Deus realmente criou esse local, Jardim do Éden, mas Senhor Deus se escondeu na terra. Mas existe. Hoje em dia, facilmente nós reconhecemos que petróleo, quantidade de petróleo, mais ou menos 70% até 80% de petróleo, vem de onde? Desse local, dessa região. Século de Abraão, mais ou menos 4.000 anos atrás, Abraão escreveu situação da própria região, é assim. Alguém pode ler dessa palavra? E o vale de Sidim estava cheio de poço de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Obrigado. Aqui está falando, e o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Sabe betume? É petróleo. Ainda existe. Mas, Senhor, por que esse betume cheia dessa região? Por causa de Jardim do Éden. Existe dessa região tantos animais, plantas. Mas depois Adão pecou, Senhor Deus, deu para dentro, todos. Por isso, esse plantas e animais virou petróleo. Olha, hoje em dia ninguém consegue desprezar dessa palavra. Existe local Jardim do Éden, dessa região. Certo ou não? Isso é mais uma vez evidência do Senhor Deus, exato. Quem despreza a palavra do Senhor Deus? Adão é primeiro do homem, do mundo. Mas quando ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus, infelizmente o Senhor Deus tomou toda essa herança espiritual de Deus. Ainda, Senhor Deus permitiu toda essa história na Bíblia. Por isso, Senhor Deus é verdadeiro. Outro Deus diz, não tem como apresentar como trabalho do Senhor Deus. Certo ou não? Gênesis capítulo 6, versículo 5, naquela época, coração de ser humano, cada forma de coração de ser humano
tão maldade, né? Aqui, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Senhor Deus viu que forma de coração de ser humano. Tão coração mau, sujo, não é temporariamente, continuamente. Por isso o Senhor Deus decidiu. Eu não posso deixar mais minha misericórdia, meu amor. Senhor Deus tomou, entendeu? Senhor Deus tomou e decidiu. Eu vou derrubar esse mundo. Aqui, ó, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Obrigado. Aqui está falando o fim de ter a carne vendo perante a minha face. É porque a terra está cheia de violência. Por isso, Senhor Deus decidiu derrubar esse mundo pela água. Pela água. Vamos observar dessa palavra. Mas, Senhor Deus, naquela época não derruba todos. Porque apenas o homem de Deus e Noé e família dele é justos. Por isso, Senhor Deus pediu, né? Noé vai fazer uma arca por si mesmo, pela sua família. Por isso, mais ou menos 120 anos mais ou menos, Noé criou a arca, né? Que tamanho? Mais ou menos 140 metros de comprimento e mais ou menos largura é 14, 15 metros. É muito grande. E eles criaram 3 andares, vade, primeiro, segundo, e abriram janelas. Mais ou menos, olha, esse tamanho. É grande ou não? Capacidade mais ou menos 9.000. 4 cúbicos. É tão grande. Depois, Senhor Deus protegeu primeiro Noé e esposa dele e família e todos os tipos de animais. Porque Senhor Deus não derrubou completamente. Senhor Deus guardou todos os tipos de animais dentro de arca de Noé. E depois Senhor Deus permitiu dilúvio, mais ou menos 40 dias, de dia e noite, completo. Naquela época, choveu muito, caiu água do céu e saiu todos os tipos de água na terra, não parou. Por isso, suplicamente aumentou nível de água, né? E na hora cumpriu toda dessa terra, planetas. Por isso todos morreram. Olha aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 22. Depois, Senhor Deus permitiu dilúvios. E o que aconteceu? Naquela época, a situação de Noé, o que aconteceu aqui? Alguém pode ler, por favor? Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Aqui o que está falando? Todo é morrer. Apenas
Senhor Deus protegeu essa arca. Quem fica lá dentro, entendeu ou não? E Senhor Deus realmente permitiu. Aqui Gênesis capítulo 7, versículo 23, Noé e a família dele ficou vivo, né? Porque Senhor Deus permitiu graça. Por isso, hoje em dia, facilmente nós podemos encontrar com evidência. Um dia minha esposa comprou sal de Everest. Eu assustei. Esse que realmente é sal. É produto de esse sal vem de Everest, de Nepal? Sim. Olha, eu quero ver. Esse sal roxa, né? Roxa. Rosa, cor roxa. Hoje em dia, ainda, pessoas de lá, pegando pedaços de sal e vende para o mundo inteiro. Aqui, mercado de Samsung. Está vendendo esse tamanho de sal. E vim de Nepal. Porque antigamente descobriu essa montanha também. Por isso ainda facilmente procuramos esse tipo de evidência. Entendeu? Na Coreia também. Esse montanha de Mia, né? Mais ou menos 700 metros a altura. Dessa região bem longe de mar. Mas quando chegar embaixo de essa montanha, facilmente encontra com o quê? Esse é o quê? Oxe, cheio de esses animais de mar. Aqui, vamos ver. Isso é aonde vocês sabem? Esse é Mongólia. Esse lago de sal. Mongólia não existe mar, mas ainda tem muitos produtos de sal. Todo mundo falaram que antigamente dessa região era mar. Bolívia, deserto úmido, Estados Unidos. O que aconteceu? Quem criou essa forma? É dilúvio mesmo. E Sodoma e Gomorra também. 1924, um pesquisador de Estados Unidos descobriu. Mais ou menos 3.500 anos escondeu. Por isso, pessoas estavam lendo Bíblia, Gênesis capítulo 13. As pessoas não acreditaram nessa história. Será que existe a cidade de Sodoma e Gomorra? Mas existia. Isso é mais uma vez evidência diante do Senhor Deus. Aqui, vamos ver. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regrada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Antigamente, região de Jardim do Sodoma e Gomorra, como se fosse Jardim do Éden. Então, essa região bonita.
Entendeu? Mas, infelizmente, o povo de Sodoma e Gomorra é grande pecadores. Por isso, Senhor Deus não deixa mais para viver, né? Senhor Deus decidiu que destruir pessoas de Sodoma e Gomorra. Aqui, versículo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Não sei como que eles viveram, mas eles tão mal e mais contra o Senhor Deus. Eles querem brigar com o Senhor Deus. Por isso, aqui versículo 20, como que o Senhor Deus decidiu? Mais uma vez, o Senhor Deus conferiu vida de Sodoma e Gomorra e não deixa. É muito mal mesmo. Por isso, aqui versículo 24 e 25. Alguém pode ler, por favor? Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Senhor Deus decidiu, né? Vou destruir dessa cidade. Aqui, região de Sodoma e Gomorra, desse local. Mas dessa região, quando chegar, perto dessa região, facilmente nós podemos encontrar enxofre. Esse é a origem de fogo. Olha aqui, esse homem. Esse enxofre. Ainda facilmente encontra. Naquela época, forma dessa cidade Sodoma e Gomorra é como se fosse jardim do Éden. Mas muitos tempos, anos, ninguém descobriram dessa cidade. Mas agora, todos os pesquisadores revelaram forma de cidade tão grande. Senhor Deus, por que deixo ainda esse tipo de evidência de Sodoma e Gomorra? Por quê? Para quê? Porque Senhor Deus que ensina. Senhor Deus é verdade. Aqui Mateus capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Senhor Deus derrubou essa cidade pelo fogo, né? Mas futuramente, daqui a pouco vai chegar o julgamento do Senhor Deus. Quando chegar esse julgamento, é pior do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Não tem como comparar. Infelizmente, esse julgamento, quem vai participar? Nós, obrigatoriamente. Ninguém consegue fugir diante desse julgamento. Porque Senhor Deus deixou essa história. Ainda porque Senhor Deus revelando. Por quê? Porque Deus quer ensina. Não pode abandonar mais a misericórdia de Deus. Tem que buscar o amor de Deus. Tem que compreender a palavra da Bíblia. Isso é um tipo de exemplo e ensinamento para cada coração de vocês. Alguém pode ler? 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, por favor. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. É o que está escrito aqui. Ponde-as para exemplo aos que vivessem impiedamente. Senhor Deus já deixou um exemplo. Hoje à noite vamos pensar
se viver mesmo jeito de cidade de Sodoma e Gomorra, com certeza vai encontrar com o mesmo castigo de Deus. É século de Jesus Cristo. Nós já conhecemos, né? João capítulo 3, versículo 16. Porque Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para esse mundo. Para quê? Para salvar toda a nossa vida. O único motivo do Senhor Deus é trabalho de Jesus Cristo é perdoar todos os nossos pecados. Naquela época, infelizmente, o povo de Israel não aceitou Jesus Cristo. Aqui vamos pensar mais uma palavra. Mateus capítulo 13, versículo 15. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou e evangelizou para todos, mas eles, coração tão duro, tão mau, ouvido deles tão duro, né? Por isso não consegui entender diretamente. Portanto, o Senhor Jesus Cristo falou, forma de coração de povo de Israel, o que é forma deles? Aqui, vamos ver, Mateus capítulo 13, versículo 15. Alguém pode ler dessa palavra também? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos. Obrigado. Aqui está falando porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Não consegui entender, não consegui ver. Jesus realmente apareceu na frente deles. Quem é Jesus? É Filho de Deus, não é? Salvador. Normalmente, eles precisariam gritar: Senhor, salva a minha vida, não é? Mas eles não observaram a vida de Cristo. Somente eles observaram qualquer tipo de sinais, milagres. Algumas pessoas chamaram Jesus de profeta do Israel. Por quê? Jesus apresentou vários tipos de milagres, né? Mas Jesus não é profeta, é Salvador. Certo ou não? Ultimamente, o Senhor Jesus falou: porque veio esse mundo? Por que Jesus veio a esse mundo? Por quê? Para quê? Para salvar a nossa vida. Perdoar todos os nossos pecados. Mas os judeus, até sumo sacerdote e até crianças, eles gritaram: mate Jesus na cruz. Pilatos não reconheceram, não aceitaram o pedido deles. Mas continuamente eles falaram: mata Jesus na cruz. Ultimamente, como que eles falaram? Mateus capítulo 27, versículo 25. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. O que está falando aqui? Aqui, respondendo todo o povo, todo. Não é uma, duas pessoas. Aqui está falando todo o povo. Disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Esse sangue de Cristo. Porque eles falaram: mata Jesus, não precisa ter medo. Ele não é filho de Deus. Fortemente, Satanás é enganando o coração deles, né? Por isso eles falaram todos: sangue dele, deixa para mim. Deixa para a minha cabeça. E todos os meus filhos. Porque eles falaram:
justamente mata Jesus. Não é pecado, mas isso é grande pecado, não é? Eles desprezaram Jesus Cristo, pisaram Salvador de Jesus Cristo. Olha, insensato. Sempre fala facilmente diante do Senhor Deus, não é? Irmãos, quem é amigo de vocês, um amigo, gosta de falar juramento, mas não guardo, não pratico. Não tem confiança, não é? Hoje em dia, pessoas não têm medo de Deus, né? Por isso, facilmente ignora todas as palavras do Senhor Deus. Mas Jesus, como que falou Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, onde dá conta no dia do juízo. O que significa a palavra ociosa? É brincadeira. Sem vontade, fala, não é? Muitos insensatos gostam de falar, desprezar qualquer tipo de palavra do Senhor Deus. Quantas vezes vocês falaram mesmo jeito dessa palavra, dessa forma? Muitas vezes. Mas Senhor Deus já contou. E quando chega esse julgamento, Deus vai, mostra. Não é somente pecados. Todos os pecados de vocês, todas as palavras ociosas, Senhor Deus mostra e conta e dá castigo para vocês. Por isso, antes Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, como que Senhor Jesus Cristo falou? Jesus já sabia a forma de coração deles, né? Continuamente má do que todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, como que falou aqui em Lucas capítulo 23? Não pode chorar por mim. Chora por si mesmo e pela própria filha de vocês. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Depois, Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, continuamente, Senhor Deus permitiu castigo para o povo de Israel, porque eles derramaram sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus não tomou maldições para eles. Deixa. Durante 2000 anos, Senhor Deus permitiu grande castigo, como se fosse Sodoma e Gomorra. Aqui vamos ver a história de sofrimento de Israel. O que aconteceu? Depois Jesus Cristo morreu na cruz, soldados de Roma, Titos, chegaram à cidade de Jerusalém e mataram. Quantas pessoas? 1.100.000 pessoas mataram. Acredita? É muitos. Depois, continuamente, Senhor Deus permitindo sofrimento para Israel. Até Segunda Guerra Mundial. Naquela época, quantas pessoas morreram? Hitler matou os judeus. 6 milhões de pessoas. Um soldado dos Estados Unidos chegou, terra de Alemanha. Eles gritaram: existe inferno desse local. Muitas pessoas morreram. Facilmente nós falamos 6 milhões de pessoas. Mas olha, como que eles morreram? Por que eles morreram?
Porque, Senhor Deus, permite esse castigo para o próprio povo. Por quê? Porque eles derramaram sangue de Jesus. Ainda não acabou esse sofrimento de Israel. Hoje nós facilmente encontra com esse sofrimento no museus em Washington. Eu fui uma vez lá. Não é brincadeira. Quando judeus receberam castigo de Deus, todos os judeus falaram. Aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 67, Senhor Deus já profetizou. Vocês certamente falarão dessa forma. Mas quando chega castigo de Deus, todos os judeus falaram pela mesma forma de palavra da Bíblia. Isso é verdade. O que eles estão sofrendo? Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 67. Pela manhã dirás, que me dera ver a noite, e à tarde dirás, que me dera ver amanhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Cada pessoa não consegue ver de manhã e tarde e noite. Porque cada tempo é sofrimento. Isso é castigo de inferno. Grande sofrimento de Israel. Por que, Senhor, Deus permitiu esse castigo? Por que, Senhor, Deus permitiu tão grande esse castigo? Para quê? Porque eles ignoraram o Salvador de Jesus Cristo. Hoje vocês precisam pensar. O próprio povo de Deus, Israel, receberam castigo por causa de pecados. Hoje vocês são estrangeiros, gentios. Lucas capítulo 23, versículo 31, o que o Senhor Jesus Cristo falou? Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fora ao seco. Tem dois tipos de madeira. Madeiro verde e madeiro seco. Madeiro verde é como se fosse o povo de Israel. Mas Senhor Deus fortemente permitiu castigo. E madeiro seco, como se fosse nossa vida. Gentios. Aparentemente, não dá mais utilizar, inúteis. Senhor Deus não permite castigo? Certamente Deus vai permitir castigo. Mas ainda, graças do Senhor Deus, hoje, ainda Senhor Deus quer apresentando própria misericórdia. Para quê? Para salvar toda a nossa vida, até chegar ao julgamento do Senhor Deus. Aqui Mateus capítulo 24, alguém pode ler por favor, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E a única vontade do Senhor Deus é assim. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por isso, Senhor Deus, procurando, ainda que quem não ouviu a palavra do evangelho? Senhor Deus precisaria destruir na hora esse mundo, mas por que Senhor Deus protegendo ainda? Para quê? Para salvar nossa vida. Irmãos, hoje nós já aprendemos sobre Sodoma e Gomorra. Senhor Deus realmente permite exemplos.
Por isso, antes de chegar fogo de Deus, ira de Deus, castigo de Deus, nós precisamos buscar salvação de Jesus Cristo. Por quê? Toda letra da Bíblia é verdade. Tem que respeitar. Não pode ignorar nenhuma palavra. Entendeu ou não? Todos irão morrer e chega julgamento. Aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o que o Senhor Deus falou? Como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Vai chegar juízo. Entendeu não? Por isso, hoje nós precisamos guardar dessa palavra. Senhor, Deus é justiça e juízo, mas ainda Deus que utiliza a própria misericórdia e ainda Senhor Deus que ensina sua palavra a verdade. Irmãos, irmãs, e todos os convidados precisam, e mais uma vez meditar, a palavra do Senhor Deus. Certo ou não? Aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículos 6 e 7. Alguém pode ler dessa palavra, por favor? Pelas quais coisas pareceu o mundo no dia então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Senhor Deus, estou esperando e guardando até alguém receber salvação de Jesus Cristo. Mas quando chega o fim do tempo, Senhor Deus vai apresentar julgamento. Esse segundo julgamento é fogo de Deus. Aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, Senhor Deus revela, profetizou que forma de castigo de Deus, aguardando e apresento-vos para a vinda do dia de Deus, é julgamento, né? Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundiram. Senhor Deus vai queimar todo esse mundo. Antigamente nós não sabíamos, não é? Será que Senhor Deus vai queimar? Queima. Na Terra tem cheio de bomba atômica, não é? Não sei como que Senhor Deus vai queimar essa Terra. Pela bomba atômica ou outra maneira, mas não sei, mas eu quero respeitar 100% que Senhor Deus vai queimar dessa terra, porque Deus profetizou. Aqui está falando, Deus vai queimar. É toda a terra, até a vida de vocês. Aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo 18. Quando tiver guerra, é a última guerra do mundo, muitas pessoas morreram. Quantas pessoas morreram aqui? Como que eles morreram? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Senhor Deus queima todo esse mundo. Isso já Senhor Deus profetizou. Entendeu não? Como que Senhor Deus vai queimar todo esse povo? Aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 12, detalhadamente Senhor Deus revelou como que Deus vai queimar todas essas pessoas.
Alguém pode ler dessa palavra, por favor? E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá a sua boca. Por isso, irmãos, vocês precisam pensar mais uma vez. Certamente vai estar chegando o julgamento do Senhor Deus. Certo ou não? Por isso, vocês vão pensar. Não pode somente vocês acreditar na própria força, próprio pensamento. Porque quem é o homem mais sábio diante do Senhor Deus? Quem respeita, quem reconhece, quem aceita a palavra da Bíblia humildemente. Correto? É. Aqui nós já lemos, né? Tem 2 tipos de árvores. Eu já falei aqui, tem 2 tipos de árvores. Judeus e gregos. Judeus, povo judeu, ainda diante do Senhor Deus, tem valorismo. É povo de Deus. Mas gentios, gregos, todos são maldades, pecadores. Naturalmente, não existe graça do Senhor Deus para gentios. Mas misericórdia de Deus ainda quer salvar a nossa vida pelo seu amor, pela salvação de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, hoje nós precisamos pensar. Ainda a graça do Senhor Deus que utilizar a própria graça, né? Própria graça, própria misericórdia. Por isso nós precisamos buscar Deus. Porque certamente existe castigo de Deus. Hoje à noite, mais uma vez, vocês precisam abrir o coração para a palavra e acredita toda a palavra é verdade. Amém? Para quê? Para receber salvação de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Pai, nosso Deus, muito te agradecemos. Hoje à noite nós, mais uma vez, aprendemos tua palavra. Senhor, Deus é realmente justiça e juiz. Por isso, nós precisaríamos receber castigo de Deus eternamente, porque nós somos pecadores, Senhor. Graças a Deus, ainda, Senhor Deus, que busca todos os corações perdidos pela misericórdia e pela palavra verdadeira. Hoje à noite, Senhor, agradecemos porque mais uma vez sua misericórdia tocando nossa vida e chamou, convidou para dessa conferência. Hoje à noite, Senhor, nós queremos abrir todos os nossos corações fortemente até receber salvação de Jesus Cristo. Ajude, por favor. Mais uma vez, nós reconhecemos pelo coração. Sua palavra é verdade. Por isso nós queremos seguir sua direção através da palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Amanhã à noite, continuamente nós queremos aprender a palavra da sua Bíblia. Ajude, por favor. Obrigado. Mais uma vez agradecemos por todos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.